Olá, concurseira, concurseiro. Hoje nós vamos falar aqui sobre preterição. Vocês já devem ter ouvido essa palavra e quando ela aparece aí no horizonte de um concurso público, significa que o concurseiro estudou, foi aprovado no concurso, mas não foi convocado e ao mesmo tempo esse órgão licitante, esse órgão que fez o concurso, não convoca os aprovados ao tempo em que usa, por exemplo, contratos terceirizados ou faz um novo concurso para não convocar você. Isso é abusivo e ilegal. Eu vou explicar nesse vídeo direitinho como é que funciona. Antes de continuar, não esquece de seguir o meu canal. Eu sou Mauro Scher e nós somos especializados no atendimento do concurseiro e do servidor público. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre essa preterição. A preterição, ela ocorre justamente quando a administração, quando esse ente público, pode ser uma prefeitura, pode ser a União, pode ser uma empresa pública, faz um concurso público, o concurseiro estuda 3 anos, 5 anos para passar nesse concurso, despende recursos financeiros fora o tempo, madrugadas estudando, para ser finalmente aprovado e não convocado. Bom, existe a obrigação de convocar todos os candidatos? Esse tema é muito importante que seja esclarecido agora de início. A administração ela não é obrigada a convocar todos os aprovados no concurso, assim como ela também não precisa convocar aquele pessoal que ficou no cadastro reserva, nas vagas remanescentes. Todavia, essa mesma entidade que fez o concurso público, ela não pode usar de forma abusiva de, por exemplo, contratos terceirizados. Então o ente faz uma licitação, contrata uma empresa ou nem faz a licitação, contrata em situação de emergência uma determinada empresa para realizar a mesma função desse agente, que seria um agente público concursado. E isso acontece, pessoal, com uma frequência inimaginável em todos os órgãos que vocês possam imaginar. Em prefeituras, a União Federal faz isso e muitas empresas públicas tomam essa atitude que, novamente, dizemos aqui, que é abusiva e ilegal. Bom, por que que isso não pode acontecer? Porque isso fere o princípio da isonomia. Nós temos lá na Constituição Federal vários princípios que devem ser norteadores da administração pública. Inclusive, vocês, concurseiros, precisam estudar isso, justamente para passar no concurso. Vocês devem estar se lembrando aí do que vocês estudaram. A isonomia, assim como a transparência, é um dos princípios norteadores da administração pública. Isonomia é dar o tratamento igual, dar o mesmo tratamento para aquelas pessoas que estão naquele mesmo nível de igualdade, né? Então, por exemplo, quando você altera a ordem de uma convocação, você chama o terceiro colocado ao invés do segundo colocado, se você só tinha chamado o primeiro, então um candidato já foi convocado, o primeiro. Aí agora seria o segundo, mas você chama o terceiro. Isso é uma quebra de isonomia. Da mesma forma, se o concurso ainda está válido e a entidade realiza um outro concurso público dentro da validade desse primeiro, você também está ferindo o princípio da isonomia, porque essas pessoas que já foram aprovadas, elas estão aptas a serem convocadas. Inclusive, a entidade vai gastar dinheiro desnecessariamente fazendo um novo concurso, porque ela já tem ali um concurso para aquelas vagas e tem essas pessoas que estão aptas a serem convocadas, elas foram aprovadas no concurso, estão lá aguardando convocação. Então, essa preterição, ela ocorre principalmente em três situações.
Por exemplo, quando há convocação fora de ordem, né? Nossa, mas doutor Mauro, isso acontece? Acontece. Acontece, e nós temos ainda o problema de eventuais cotas. Cotas, por exemplo, de pretos, pardos, indígenas, PCDs, que às vezes essas cotas não são respeitadas e elas precisam ser respeitadas, né? Existe a lei e existem as disposições do próprio edital, que às vezes elas garantem uma outra forma de disponibilizar essas cotas. Claro, de forma mais abrangente, o que está na lei precisa ser necessariamente cumprido, mas às vezes o edital ele concede algo a mais ali. Terceirizar função. Essa eu vou dizer que é a principal medida de preterição que acontece aí nos estados, nos municípios e na União, e nas empresas públicas também. Então, ao invés de convocar aquele concurseiro que estudou, que se preparou, que ralou, a entidade contrata uma empresa que vai de forma precária, né, contratar pessoas para atuar naquela mesma função. E a terceira forma é realizar um novo concurso. Então, essas três modalidades de preterição existem, né? Então, convocar fora de ordem, contratar empresa terceirizada, contratos temporários ou realizar um novo concurso. As três coisas, infelizmente, acontecem. As três são ilegais. Bom, no direito, tudo é prova, né? Não adianta você dizer que acontece, você precisa comprovar. Então, isso é muito importante. E no escritório Share Advogados, por exemplo, nós temos uma parceria muito grande com os nossos clientes, justamente no sentido de coletar essas informações, esses documentos que vão propiciar provar essa preterição, que não adianta ser só ventilada, ela precisa ser comprovada e a gente comprova com documentos, especialmente documentos, em alguns casos com testemunhas também. Doutor Mauro, mas a administração usa de artimanhas, por exemplo, de dizer que aquele cargo não é exatamente aquele cargo, é uma função levemente diferente. Isso precisa ser provado. Aí, por exemplo, entra inclusive a prova testemunhal, de comprovar que aquela pessoa realiza a mesma atividade. Quais são as atividades que essa pessoa realiza lá dentro, né? Um dos meios mais fáceis de produzir essa prova é pelo portal de transparência. Nós sabemos que toda entidade pública é obrigada a publicar os dados de receitas e de despesas no portal da transparência. E é por ali que o concurseiro e nós, advogados, conseguimos obter, coletar esses dados, essas informações, esses documentos. Olha, essa empresa aqui foi contratada para isso, tem esta função, tem esta pessoa trabalhando nessa função, que deveria ser realizada por um concurseiro que estudou, foi aprovado e não foi convocado de forma indevida. Bom, como é que os tribunais interpretam isso? Como é que você vai fazer para resolver uma situação de preterição? A gente resolve essa situação por meio de um processo judicial, em que nós vamos colocar, portanto, todas essas provas lá, e dependendo da ação, na maior parte delas, sim, nós fazemos esse pedido liminar, ou seja, um pedido de uma decisão urgente, uma medida liminar, para que o juiz, enxergando que a possibilidade ou a probabilidade daquilo que nós estamos alegando ser muito real, fictícia, porque está embasado em documentos comprovados que estão ali junto com a ação, ele dá esse provimento e determina administração, entidade, prefeitura, estado, contrate, convoque imediatamente essa pessoa para começar a trabalhar e receber os seus proventos. E, se for o caso, afaste essa empresa, por exemplo, de terceirização. Em muitos casos, não se pede a liminar,
Em muitos casos a gente pede a liminar, não consegue, consegue lá depois. Uma outra coisa que é muito importante eu dizer aqui é que sempre digo isso para os nossos clientes. Quem não chora, não mama. Se você teve um direito de ser convocado porque foi aprovado e não foi, meu amigo, meu querido cliente, meu querido cidadão brasileiro, se você não se movimenta, se você fica parado no seu lugar, você não vai ser convocado. Então, quem não chora, não mama. É isso que eu sempre digo para os meus clientes. Você só vai ter alguma chance de ter esse provimento judicial na sua vida se você batalhar, se você for atrás. Batalhas no Brasil são duras, às vezes elas são demoradas, mas quantos casos nós já tivemos aqui de, inclusive, inicialmente, inaugurar não com uma vitória, mas com uma derrota. Então, não conseguimos eliminar, não conseguimos a decisão de primeira instância, mas lá no recurso a gente consegue. Ou conseguimos eliminar, eliminar é cassada. Aí lá no recurso eu consigo de novo o provimento final. E para isso a gente tem que ter, obviamente, sangue frio aqui nas nossas veias, para suportar toda essa situação, que é uma situação que mexe com a gente, eu sei disso. Eu sei o quanto o concurseiro estuda. Aliás, eu tenho muita satisfação de atuar para o concurseiro por isso. Eu confesso que eu sou um eterno estudioso. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2026, justamente na época do meu aniversário. Farei 46 anos daqui a menos de uma semana. E é muito, mas é muito importante. O estudo na minha vida é muito importante. Eu estou fazendo agora, inclusive, uma outra graduação em psicologia, e eu estudo com afinco, abro mão de muitas horas de sono todos os dias, de segunda a segunda. Estou sempre lendo, estou sempre estudando. O advogado precisa ser assim. Então eu sei o quanto é ruim, o quanto é prejudicial para você, concurseiro que estudou, ver o seu direito ser colocado de escanteio, ver o seu direito ser desconsiderado. Mas você só consegue consertar isso se você agir, né? Se você tiver uma ação. E essa ação, muitas vezes, é o processo judicial, é o meio que o concurseiro tem de afastar essa preterição. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito positivo, ajude vocês, por favor, deixem aí os comentários, eu respondo todos. E não esquece de seguir o canal, ativar as notificações para vocês terem sempre acesso a novos vídeos aqui de interesse do concurseiro.